pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, seu professor de matemática. Mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo. Hoje, para os alunos da terceira série do ensino médio, né? A gente vai começar o estudo da geometria analítica, né? Nossa primeira aula sobre geometria analítica. Vamos falar de ponto, né? Mas além disso vai ter estudo do ponto, vai ter estudo da reta, estudo da circunferência, da parábola, da hipérbole, tá? Já está só iniciando aqui essa parte, né? Esse ramo da matemática chamado de geometria analítica, né? Que é uma parte que junta, na verdade, dois ramos da matemática, a geometria se juntando com a álgebra, né? A gente vai ver que as figuras vão ser representadas por equações, né? Uma reta vai ser representada por uma equação, uma circunferência também, uma parábola, né? Então a gente vai fazer esse estudo aqui dessa parte da matemática chamada análise combinatória. E hoje a gente vai dar início ao estudo do ponto. O primeiro elemento aqui é o ponto inserido no plano cartesiano. Okay? Então vem comigo, pegue seu caderno, faça as anotações para que depois você possa tirar dúvida com o seu professor. Okay? Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa, antes de fazer o estudo do ponto, né, e da geometria analítica em si, vou mostrar para vocês um instrumento que a gente já usa, né, vocês já conhecem, nós já estudamos quando falamos de função, né, fizemos gráfico de função, é um instrumento bastante utilizado na matemática, que é o plano cartesiano, né. Toda a nossa geometria analítica, né, que a gente vai ver aqui, a gente vai fazer o estudo através do plano cartesiano. Tá? Mas o que é o plano cartesiano, pessoal? Vamos recordar. Olha, o plano cartesiano, né, é um plano delimitado por duas retas, né, numéricas perpendiculares, ortogonais, né, perpendiculares entre si, que se cruzam na origem, né? São perpendiculares e se cruzam no zero de cada um. Tá? Então isso aí forma um plano chamado de plano cartesiano. Olha só, esse eixo aqui, esse eixo horizontal, ele recebe o nome de eixo X, né? Ou também conhecido como eixo das abscissas. Eixo das abscissas. Esse eixo horizontal, tá? Esse eixo vertical, tá? Ele é o eixo Y, também conhecido como eixo Y ou eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Ok? Esses dois eixos, né, o eixo X e o eixo Y, ele divide, né, o plano, né, uma superfície, em quatro grandes regiões, né, que nós chamamos de quadrantes, certo? Então você vem aqui, ó, essa região aqui é chamada de primeiro quadrante, ó, primeiro quadrante, aí você vem no sentido anti-horário e obtém aqui os outros quadrantes. Esse outro espaço aí é o segundo quadrante, o outro terceiro espaço aqui é o terceiro quadrante e por último aqui o quarto quadrante. Pessoal, sempre assim, sempre, tá? Então esse espaço aqui é primeiro, esse aqui é segundo, esse aqui é terceiro, esse aqui é o quarto quadrante, tá? Esse é o chamado plano cartesiano, tá? Que tem várias utilidades dentro aqui da matemática, né? E nesse início, né, a gente vai fazer a localização de pontos. O que é um ponto aí no plano cartesiano, ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro determinar o ponto no plano cartesiano. Veja que isso aqui é o estudo do ponto mais o ponto inserido no nosso plano cartesiano, certo? Um ponto P qualquer no plano cartesiano, ele tem as suas coordenadas, certo? E as coordenadas desse ponto é dado por um par ordenado. O que é um par ordenado, pessoal? É um conjunto, né, formado por dois elementos, claro, né, um par, sendo que o primeiro valor, o x, desse ponto P, é um valor do eixo das abscissas e o y dele é um número no eixo das ordenadas. Então, um ponto ele é representado no plano cartesiano através de um par ordenado. O nome disso aqui é par ordenado. Certo? A representação de um ponto é representado por um par ordenado. Por exemplo, eu tenho esses quatro pontos aqui, que eu chamei de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Eu representei, ó, cada ponto desse
por um par ordenado. Eu quero saber onde esse par ordenado aqui ele está localizado no meu plano cartesiano. Então vamos localizar aqui o ponto A de coordenada 4, 2. Esse 4 aqui é do eixo X e esse 2 aqui é do eixo Y. Tá? O par é ordenado porque ele segue essa ordem. Tá? Por isso que é chamado de par ordenado, onde o primeiro valor é do eixo das abscissas e o segundo é do eixo das ordenadas. Então vamos aqui, ó. Eu venho aqui no ponto 4 do eixo X, ó, e aí vou no 2 do eixo Y e localizo aqui, ó, certo? E localizo o ponto A, certo? Esse ponto A é um ponto que está localizado em qual quadrante? Ele está no primeiro quadrante do meu plano cartesiano, certo? Vamos localizar agora o ponto B. O ponto B tem coordenada menos 3 e 1. Cadê o menos 3? Está aqui. Professor, não pode ser esse? Não. O primeiro valor é do eixo X. Ó. Então, menos 3 do eixo X. Tá? Vamos localizar aqui, passar aqui. Se você tiver um papelzinho milimetrado ou quadriculado, nem precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui. Mas se você não tiver, você usa uma régua, faz um pontilhadozinho, tá? E você localiza o ponto. Então, o ponto B de coordenada menos 3 e 1, ele é um ponto localizado aí no segundo quadrante do meu plano cartesiano, certo? Vamos aqui localizar o ponto D. O ponto D tem coordenada menos 2 e menos 4. Menos 2 do eixo X com menos 4 do eixo Y. Então, você vai aqui no menos 2, desce, né? Porque o menos 4 está para baixo. Eu traço aqui um pontilhado paralelo ao eixo Y. Vem bem aqui no menos 4, agora um pontilhado paralelo ao eixo X, bem de leve. E aí você localiza aqui um ponto C. Esse ponto C, ele é um ponto que pertence ao terceiro quadrante do seu plano cartesiano. Tá? E vamos ver aqui o ponto D, né? O ponto D tem coordenada 1 e menos 3. Então vamos fazer a localização desse ponto aqui no eixos coordenados. Então, 1 do eixo X, vou buscar agora o menos 3 do eixo Y. Então, localizei aqui o ponto D. Tá? O ponto D é um ponto localizado no quarto quadrante, certo? Pessoal, então os pontos podem estar aqui nos quadrantes, daqui a pouco a gente vai ver que os pontos também podem coincidir com os eixos, tá? Mas vamos ver aqui as características. Um ponto que está, você tem um ponto P de coordenada x e y, certo? Quais são as características do ponto que pertence ao primeiro quadrante? Um ponto que pertence ao quadrante, o valor de x é maior do que zero, é positivo, e o valor de y também é maior do que zero. Maior do que zero significa positivo. Tá? Então, todo ponto que pertence ao primeiro quadrante do plano cartesiano, tanto x quanto y são números positivos. Certo? E o ponto que pertence ao segundo quadrante? Nesse segundo quadrante, que é esse espaço aqui, o x é menor do que zero, o x é negativo, e o y é maior do que zero, o y é positivo. Certo? Então, toda vez que seu par ordenado, o x for negativo e o y for positivo, você vai saber que esse ponto ele pertence ao segundo quadrante no plano cartesiano. Certo? Terceiro quadrante, ó, no terceiro quadrante, a gente observa, por exemplo, esse ponto P, ó, C, todos eles são negativos. Tanto o x quanto o y são negativos. Então, se o meu ponto, as coordenadas dele, os dois valores forem negativos, eu já sei que é um ponto que pertence ao terceiro quadrante. Então, nesse caso aqui, ó, o x é menor do que zero, x é negativo, e o y também é negativo. Ok? E a quarta possibilidade, quando os pontos se apresentam nos quadrantes, é o quarto quadrante, né? No quarto quadrante, como, por exemplo, o nosso ponto D. Nosso ponto D, ele é um ponto que pertence ao quarto quadrante. Perceba que os pontos que estão no quarto quadrante, as abscissas são positivas e as ordenadas são negativas. Ou seja, o valor de x é maior do que zero e o valor de y é menor do que zero. Certo? Ok, pessoal. Então, a gente analisou aí
o ponto no plano cartesiano, ele nos quadrantes. Mas pode ser que os pontos estejam em cima dos eixos. Ou em cima do eixo X, ou ainda em cima do eixo Y. Tá? Isso vai acontecer quando? Quando é que o ponto coincide com os eixos? Quando ou a abscissa, ou a ordenada, ou o x ou o y for zero. Se o x for zero ou o y for zero, o ponto coincide com os eixos. Pessoal, tudo bem, mas o ponto vai ficar em cima do eixo x ou em cima do eixo y? Depende. Depende de quê? De quem for zero. Se o x for zero, o ponto ele vai para cima do eixo y. Se o y que for zero, o ponto vai para cima do eixo x. Certo? Então, vamos ver algumas situações aqui. Ponto nos eixos. Um ponto de coordenada 4, 0. Tá? Ponto de coordenada 4, 0. Onde é que está localizado esse ponto de coordenada 4, 0? Nesse caso, quem é o zero? É o y. Tá? O y é 0, o x é 4. Então, se o y que é 0, que o segundo valor é 0, o ponto vai para cima do eixo x. Aonde? Aonde estiver indicando, né? No 4? Então, está aqui, ó. O ponto A está localizado aqui em cima do eixo X no 4. Certo? Agora, veja bem. Veja esse ponto B. O ponto B é de coordenada 0, 2. Nesse caso, o X que é 0, o Y é 2. Se o X for 0, o ponto vai para cima do eixo Y. Certo? Aonde? No 2, ó, porque está indicando aqui é o 2. Então, vou localizar o 2 no eixo Y, está aqui para cima, ó, e localizo o ponto B. Certo? Deu para entender a situação? Tá? Então, vamos lá. O ponto C. O ponto C é o ponto de coordenada menos 3 e 0. Pessoal, nesse caso aqui, o X é menos 3 e o Y é 0. Se o Y é 0, eu já sei que o ponto vai ficar em cima do eixo X. Tá? Aonde? No menos 3. Onde é que está o menos 3? Está bem aqui o ponto C. Certo? Muito bem. E agora o ponto D de coordenada 0, 1. Aqui o X é 0 e o Y é menos 1. Então, já sei que o ponto ele vai ficar em cima do eixo Y, aqui no menos 1. Certo? Então, ponto D. Certo, turma? Aí a gente viu que os pontos eles podem estar nos quadrantes, né? Ou os pontos podem estar sobre os eixos, né? Tá? Além disso, pessoal, os pontos eles podem estar em cima das bissetrizes, tá? Vamos comentar rapidinho aqui o que é uma bissetriz, né? Dos quadrantes. Tem a bissetriz dos quadrantes pares e a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos aproveitar esse desenho aqui para a gente localizar onde é que estão as bissetrizes. A gente já sabe, né, lá da geometria, que a bissetriz é aquela reta que divide o ângulo, né, em duas partes iguais. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa bissetriz, é uma reta que está dividindo aqui os quadrantes. Ó. Essa aqui, ó, é a B13. Só o que significa B13? É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ele está dividindo aqui ao meio. Tá? Então, esse B13 é a bissetriz dos quadrantes ímpares. É uma reta que divide aqui esses quadrantes bem ao meio. Tá? Você tem um B13 e você tem o B24. Tá? Vou colocar aqui o B24. O que é o B24? É a bissetriz dos quadrantes pares. Tá? Bissetriz dos quadrantes pares. Por que quadrante par? Porque esse aqui é o quadrante 2 e esse aqui é o quadrante 4. Tá? Por que ímpar? Porque esse aqui é o quadrante 1 e esse aqui é o quadrante 3. Certo? Então, os pontos, além de estarem nos quadrantes, e quando elas estão nas bissetrizes, elas estão nos quadrantes também, só que a gente vai ver que é bem... você consegue identificar o ponto quando ele está nas bissetrizes, tá? Você consegue observar, vou mostrar para vocês como identificar quando um ponto ele está em cima das bissetrizes. Ele pode estar sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares ou pode estar sobre as bissetrizes dos quadrantes pares. Tá? Veja bem, vamos localizar esses pontos aqui. Eu tenho o ponto A de coordenada 1 em 1, certo?
e tem o ponto B de coordenada menos 2 e menos 2. Vamos localizar esses pontos aqui, ó. Tá aqui o ponto A, 1 do eixo X com 1 do eixo Y, ponto A. E tem o ponto B de coordenada menos 2 e 2. Tá? Menos 2 e 2. Certo? Se eu ligar aqui, ó, o ponto A e o ponto B, eu vou obter justamente a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó. Na verdade, a bissetriz, como é que eu reconheço um ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares? Eles possuem o mesmo valor de x e y. Tá? Perceba que o ponto A tem coordenada 1 e 1. Tá? E o ponto B tem coordenada menos 2 e menos 2. Então, turma, toda vez que dois pontos tiverem o mesmo valor de x e y, o mesmo valor, seja os dois positivos, seja os dois negativos, esses pontos eles pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares, aquele que passa ao meio no quadrante 1 e no quadrante 3. Tá? Vamos ver agora a localização do ponto C e o ponto D. Ó, o ponto C tem coordenada menos 2 e 2. Então, vou localizar aqui o ponto C. Menos 2 e 2. Então, está bem aqui o ponto C, que é o A e o B. E aqui o ponto C. Tá? O ponto D tem coordenada 2 e menos 2. Vamos fazer a localização aqui desse ponto D, de coordenada 2 e menos 2. Perceba que o ponto C está no quadrante 2 e o ponto D está no quadrante 4. Tá? Bom, se eu ligar aqui o ponto C ao ponto D, certo? Você vai ter a bissetriz dos quadrantes pares. Você vai ter o B24. Tá? Então, como é que eu consigo reconhecer que um ponto pertence aos quadrantes ímpares? Eles têm coordenadas, o valor das coordenadas opostas. Um negativo e outro positivo. Tá? Se eu tiver 2 e menos 2, 3 e menos 3, menos 4 e 4, menos 10 e 10, quer dizer que esses pontos eles fazem parte da bissetriz dos quadrantes pares. Se eles forem iguais, se eles tiverem os dois positivos ou os dois negativos, mas forem iguais, eles fazem parte da bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Então, B13, B13, coordenadas iguais. As coordenadas são iguais. Agora, já o B24, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, as coordenadas, quando eu falo coordenadas, eu estou falando valor de x e y, eles são opostas. Tá? Ele possui um valor positivo e um valor negativo. Ok, turma? Então, na aula de hoje, que a gente começou a falar de geometria analítica, né? Começamos, né, engatinhando ainda o processo, estudamos o principal instrumento, né, que a gente usa para estudar a geometria, que é o plano analítica, que é o plano cartesiano. Tá? E o elemento básico da geometria analítica é o ponto. Tá? Então, a gente viu que um ponto, no plano cartesiano, ele é representado por um par ordenado. Tá? Vimos aqui que esse par ordenado ele pode estar nos quadrantes. Tá? Vimos aqui quando é que ele pertence ao primeiro, quando pertence ao segundo, terceiro ou quarto quadrante. Vimos na aula de hoje também que esses pontos eles podem coincidir com os eixos, ou em cima do eixo X, ou em cima do eixo Y. Isso vai acontecer quando os termos for zero. Tá? Vimos também aqui que esse ponto ele pode estar nas bissetrizes dos quadrantes, né? Na bissetriz do quadrante par, na bissetriz do quadrante ímpar, certo? Então a gente vai usar bastante esse instrumento aqui no estudo da geometria analítica em todos os capítulos envolvendo geometria analítica, do primeiro ao último. Ok, turminha? Então, espero que tenha atendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Já sabem, né? Hashtag fica em casa aprendendo.